Olá pessoal, aqui é Beto Caseta, o seu planejador financeiro e mais um podcast falando em finanças, certo? Então, vem comigo para essa conversa, esse bate-papo gostoso sobre finanças, sobre dinheiro, né? Como é que você pode organizar melhor a sua vida financeira. Então eu trago aí dicas, trago estratégias, trago conceitos, né? Isso é uma coisa muito importante e é sobre isso, é sobre um desses conceitos que eu quero falar hoje, certo? Bom, você já deve ter ouvido falar sobre aquele tema, ou se não ouviu falar, ainda vai ouvir falar, sobre o minimalismo, né? Minimalismo, ele tem várias definições, dependendo da área onde você acaba aplicando, mas basicamente consiste em empregar o mínimo possível de recursos e materiais para realizar alguma coisa, enfim, para um certo objetivo, tá? E o minimalismo, por exemplo, a gente pode ter uma decoração minimalista, ou seja, com poucos objetos que vão produzir o mesmo resultado, que seria falando de arquitetura, por exemplo, de design, né? Eu posso ter o mesmo resultado estético, de beleza e funcionalidade e com menos recursos, menos materiais. Enfim, isso pode se aplicar a várias áreas da nossa vida, não sei qual é a área que você trabalha, mas certamente existe diferentes maneiras de fazer algo, de modo que você pode empregar mais ou menos recursos e ter resultados semelhantes, tá? Quando a gente traz esse conceito para finanças, a gente está falando de comportamento financeiro, a gente está falando de hábitos de vida, a gente está falando, na verdade, de uma série de comportamentos, de jeitos de agir em relação ao dinheiro. E a gente não tem como falar de minimalismo sem trazer o contraponto, né, sem trazer o que seria o oposto, talvez, do minimalismo, que é o consumismo. Tá? Então, o consumismo ele prega primeiramente aquele crescimento econômico baseado no consumo. Então, eu preciso que as pessoas consumam para que haja crescimento econômico. Então, é muito comum, né, a gente daqui a pouco conversa com algum empresário, enfim, e como é que as pessoas não estão comprando? As pessoas, vou esperar o Natal, que é quando as pessoas compram mais. Vou esperar o feriado, não sei do que, porque as pessoas compram, têm a tendência de comprar mais, certo? Vão trocar os móveis da casa, trocam de carro em tal momento, certo? Então a gente tem uma cultura econômica de depender muito do consumo para ter crescimento, tá? Depois eu vou falar um pouco mais desse tópico, mas basicamente o consumismo ele está presente no nosso dia a dia de maneira muito forte. Então, da hora que a gente acorda, e a gente, por exemplo, um hábito que a gente tem muitas vezes que não é tão saudável assim, ou acorda e ou liga a TV, ou vai ler o jornal, ou liga o celular, né, que seria o pior deles, tá? Você já vai começar o dia sendo bombardeado aí com informações de consumo, de compra de bens, de promoções, de itens, né? Você já começa o seu dia desta forma e provavelmente no seu trabalho, na ida ao trabalho, no seu trabalho mesmo, muitas das decisões que são tomadas na nossa vida profissional e pessoal, elas são baseadas no consumo, tá? Especialmente consumo de bens e materiais, que a gente está falando aqui agora. Não se aplica tanto a serviços, né? A questão do minimalismo tem também a questão de ter menos serviços, de ter menos, de gastar menos tempo e energia com várias coisas, né? De focar naquilo que realmente é importante, tá? Mas principalmente o conceito está ligado a bens materiais, né?
Bom, então, feita essa introdução, para a gente entender mais ou menos onde é que a gente está localizado, né, o conceito de minimalismo, de consumismo, a gente passa para uma próxima etapa. Eu tenho aqui como você sabe, eu sou ruim de cabeça, então eu sempre trago um material de apoio para lembrar daquilo que eu pretendo falar, enfim, tá? Então, basicamente, a gente fez a comparação, minimalismo versus consumismo, e, na verdade, o minimalismo, ele se tornou, ele já... tem duas linhas, eu acredito, assim, ou melhor, 3 linhas, acho que vamos separar em 3 linhas. Aquelas pessoas que naturalmente já são menos, que consomem menos, né, quase que, vou usar aqui um exemplo, uma palavra chula, né, uma palavra depreciativa, que seria o termo pão duro, né, até a pessoa que economiza, ela sofre um certo bullying porque ela é chamada de pão duro e tal, é o cara que não gasta dinheiro e é sempre com viés negativo, né, e esse cara, ele não é que ele é minimalista, mas ele já tem uma tendência de consumir menos, de selecionar melhor o que ele vai consumir, tá? Então acho que esse é um ponto. Depois a gente tem aquelas pessoas que adotaram o minimalismo de forma inconsciente no seu estilo de vida, mas porque se sentem bem, não se sentem à vontade ou não estão adaptadas aí a este modelo de consumo desenfreado, de excesso de gastos, excesso de consumo, e que naturalmente não são pão duros, não querem gastar menos, elas simplesmente não se adaptaram com um estilo de vida que com menos coisas, tá? Eu acho que é um pouquinho diferente essa pessoa. E acho que tem uma terceira vertente, que é aquela pessoa que gosta de fazer o contraponto, ou que era consumista, e é que nem o cara que vira vegetariano, por exemplo, é o que que comia carne, e por questões ideológicas muitas vezes, ou de estudos, enfim, não interessa, porque acabou se tornando o contraponto, né? Então, acabou se tornando aí o cara que era consumista e tal, vivia com excesso de bem, né? E virou minimalista. Acho que tem essas três vertentes que são importantes, tá? Então, na verdade, o minimalismo, ele é um estilo de vida. A pessoa entende que o hábito de consumir menos, de ter menos coisas, de ter menos bens, menos pertences, se preocupar menos com isso, é algo que existe um propósito por trás disso. A pessoa se sente bem com isso, ela tem uma ideia de vida que respeita esses princípios e tudo mais, tá? E aí, para ilustrar bem isso, e para trazer também essa questão do contraponto, eu trouxe aqui exemplos antagônicos. O que seriam exemplos antagônicos? São pessoas famosas, né, que têm muito dinheiro, são bilionárias ou multimilionárias, ou seja, poderiam ter aquilo que elas quisessem ter, tá? Mas que possuem alguns hábitos, por exemplo, que dizem respeito à questão do minimalismo, ou seja, não fazem questão, ou aquilo que eu falei, o estilo de vida delas não tem a ver com comprar coisas ou consumo, e o dinheiro que elas têm não é justificativa para elas gastarem mais, e não se importam com isso, simplesmente elas não dão bola para essa questão de ter mais conforto, muitas vezes, de ter algo mais caro, melhor, mais sofisticado, tá? Então, para a gente começar a entender que o minimalismo não é uma coisa assim radical, extrema, até pode ser uma coisa meio ideológica, mas acho que não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é um estilo de vida com menos consumo, com mais simplicidade, focado nas coisas que realmente importam. Depois eu vou argumentar em prol desse estilo de vida, certo? Então, por exemplo, aqui eu trouxe algumas pessoas, tá? Por exemplo, o Warren Buffett, para quem não sabe, é um dos caras mais ricos do mundo, um investidor mega conhecido, mega famoso, né? Até eu trouxe aqui um roteiro aqui, né? Mas eu nem precisaria, porque eu vi o documentário dele, da vida dele, é muito legal. Ele, cara muito, muito rico, absurdamente rico.
Ele mora na mesma casa, sei lá, desde 1958. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Desde 1958 ele mora na mesma casa, certo? Detalhe 2. Ele não tem computador, trabalha sem computador. Como? Não sei, mas se o cara é muito rico, então isso dá certo, de alguma maneira isso dá certo. Né? Claro, ele chegou a um ponto que ele pode ter uma equipe, né, de analistas e tudo mais, né? Mas é curioso, de certa forma, também, essa questão de não ter computador. O cara abre um jornal, uma revista, conversa, né? O cara trabalha sem computador, certo? Já tem mais de 80 anos já o Warren Buffett. E aí eu trouxe aí também, trago frases aqui, né? Só para exemplificar esse estilo de vida mais simples. Minha vida não poderia ser mais feliz. Aliás, seria pior se eu tivesse 6 ou 8 casas. Então, eu tenho tudo o que preciso. Então, olha o ponto aqui, ó. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso... Mas o cara é bilionário, por que não comprou um iate, uma mansão? A resposta é muito simples, porque eu não preciso disso. Ponto. E não preciso mais do que isso, porque... desculpa. Isso. Aliás, seria pior. Então eu tenho tudo que preciso. E não preciso de mais do que isso, porque não faria diferença neste ponto da minha vida. Então, ou seja, chega um ponto que, claro, todo mundo quer um conforto material. Existe, né, um mínimo, vamos dizer assim, por exemplo, um ar-condicionado para tu dormir melhor. Existe um conforto, é lógico, tá? Não é viver que nem um ermitão, certo? Mas aqui tem um ponto interessante, ó. Chega um ponto que não faz mais diferença. Aquele a mais que eu gasto, que eu consumo, ele já não impacta tanto na minha vida. Eu já atingi um limiar do que eu preciso, a partir daquele ponto começa a se tornar supérfluo, tá? Então não faz sentido. O número 2 aqui é o Mark Zuckerberg, que é o dono o fundador do Facebook, né, mais conhecido. Claro, vamos fazer um filtro, né? Óbvio que é um cara que tem uma estrutura absurda também, né? Mas alguns detalhes que eu quero trazer aqui à tona. Então, em 2014 ele trocou o seu sedã Acura, não sei que carro que é esse, acho que é um Honda, se não me engano, mas é um sedã normal, assim, trocou por um carro básico da Volkswagen. Até foi lá depois qual carro que era, acho que é um Golf, se não me engano. Então, cara, poderia ter, sei lá, o carro mais top do mundo, enfim, e o cara anda de Golf, anda de um carro básico. É a mesma lógica. Para que eu não preciso, entendeu? Eu não preciso de um carro, de uma Ferrari. Não é necessário para mim. Eu estou bem assim, estou me sentindo bem. E teria dinheiro para comprar 30 Ferraris se ele quisesse. Então, olha que interessante, né? Torna-se uma filosofia de vida. E a frase que eu destaquei aqui, ó. Eu quero mesmo limpar a minha vida. Olha o termo, limpar, né? Ter menos preocupações, clarear minha vida de maneira que eu tenha que tomar o menor número de decisões possíveis sobre tudo. Olha que interessante. Isso aqui é uma coisa que estou muito de acordo com essa expressão. O excesso de coisa, o acúmulo de coisas vai tornar o teu dia tão carregado, tu vai ter que expender tanta energia com essas coisas que você tem, né? Vai ter que administrar tudo isso, vai gerar, além de custo, mas não só custo, energia e tempo, né? Só para administrar aquilo que você tem, né? Então, o que ele fez aqui, o que o Mark Zuckerberg fez? Eu quero mesmo limpar a minha vida desses excessos de coisas que começam a me trazer mais preocupações. Eu quero focar naquilo que realmente importa, que ele colocou aqui, ó, servir melhor a esta comunidade, tá? Que no caso ele está se referindo aqui, acredito que é o Facebook, né? Melhorar a comunidade as redes sociais, enfim. Tá? Então, cara, o trabalho dele é esse. Para que eu vou ter uma Ferrari que vai me trazer talvez uma preocupação a mais, por ser um carro mais caro, enfim, sei lá. Não, vou focar naquilo que me satisfaz mais, que traz mais resultado. Tá? Então, bem interessante essa visão do Mark Zuckerberg. O outro aqui é o Matthew McConaughey, que é um ator. Por sinal, eu gosto muito dele, acho que faz filmes muito bons. Acho um baita de um ator. E trouxe a curiosidade aqui dele. Antes de se casar e ter filhos, ou seja, quando era solteiro, morava sozinho, Matthew morava em um trailer. Mesmo depois de fazer milhões, né,
como astro de comédias e aí por aí vai, né? Então, cara, é a mesma coisa. É quase como, por que tu mora num trailer? E a resposta, não, por que eu não moraria num trailer? Ele acho que deve ter pensado dizer, por que eu não moraria num trailer? Qual é o problema de morar num trailer? Se aquilo me atende e me serve. Né? Então, cada um tem um parâmetro. E ele coloca assim, né? Isso foi pouco antes de vencer um Oscar, ele morava num trailer. Segundo o ator, olha só, o estilo de vida minimalista afasta sua cabeça. Então, aquele cara que comprou o minimalismo como uma ideia de... adotou, né, o minimalismo como um estilo de vida. Segundo o autor, o estilo de vida afasta sua cabeça é a melhor forma de se livrar de estresse na sua vida. Grandes posses dão grandes preocupações. Olha o conceito financeiro aqui, ó. Grandes posses dão grandes preocupações e ele não quer preocupações. Acho que ninguém quer preocupações em excesso. Né? Lógico, um mínimo de responsabilidade, preocupação a gente sempre vai ter, né? Mas eu já tenho que me preocupar com tanta coisa, com tanta coisa mais importante, com relacionamentos sociais, com a minha família, com meus filhos. Tenho que pensar como é que eu vou fazer meu trabalho melhor, como é que eu vou ter mais resultados no meu trabalho, como é que eu vou crescer profissionalmente, como é que eu vou crescer como pessoa. Isso tudo já me toma uma energia tamanha, né, que se eu começar a me atolar de outras coisas, um carro muito mais caro, vou ter que ter um seguro, vou ter que ter isso, ter que estar preocupado se vão me roubar, uma casa grande, ter que limpar essa casa grande, ter que arrumar toda hora. Então é isso aqui, grandes posses trazem grandes preocupações. Então é a visão do Matthew Koenig. Ok? Kawhi Leonard, também esse cara que é jogador de basquete, se eu não estou enganado. Jogador de basquete. E também, esse é um homem que sabe manter os pés no chão, apesar dos milhões de dólares que ganha, obviamente. Né? Da NBA aí, um atleta de ponta, deve ser um absurdo. No verão, ele fica em um modesto apartamento de 2 quartos, em San Diego, né, que é a Califórnia, se não me engano, onde passa semanas jogando basquete com um amigo. Tá? Ele poderia ficar numa mansão, num iate, sei lá o que for, mas não, cara, o negócio dele minha diversão é jogar o basquete ali com meu amigo e tal, tô bem servido, não preciso, de novo, né, eu não preciso de mais que isso. Então, para que eu vou me preocupar com isso? Tá? E aí o detalhe aqui, ó, ele dirige um velho Chevrolet Tahoe, não sei que carro é esse, 97, cara, ou seja, o cara é milionário, e ele desprendeu de tal maneira que o carro dele é 97, se bobear nem ar-condicionado tem isso aqui. E aí ele falou assim, o carro funciona, então vale a pena. Tá percebendo que é outra maneira de pensar, é outro mindset, é diferente do forma como a gente costuma pensar, né? Porque, cara, eu ganho R$1.000 a mais, o que eu quero fazer? Eu quero trocar de carro. Eu quero comprar um negócio melhor. Eu quero fazer. Cara, às vezes não faz nenhum sentido isso, se a gente for parar pra pensar, né? Então são conceitos que a gente vai trabalhando. E por último aqui, é um cara também que eu acompanho, assim, mais ou menos, é o Tony Hsieh, que não é muito conhecido, ele é CEO de uma empresa meio revolucionária, assim, uma empresa inovadora, né, ele tem um modelo de gestão todo diferente, e a reportagem diz assim, né, para Tony, dinheiro não significa nada. Apesar de quase não gastar dinheiro consigo mesmo, ele gastou 350 milhões de dólares, isso dá R$1 bilhão mais, de sua fortuna, ou seja, o cara é muito rico, gastou na revitalização do centro de Las Vegas. Então ele pegou esse dinheiro e investiu em outra coisa que não com ele, tá? Que quer transformar em um centro de alta tecnologia. Então é o ideal do cara, né? Ao mesmo tempo, daí colocou assim, muitos perguntaram por que ele não gasta mais seu dinheiro consigo mesmo, mas o empresário tem sido claro que não almeja esse tipo de vida. Olha só a mudança, de novo, de mentalidade. Cara é bilionário, mas eu não almejo isso aqui. Para que eu vou fazer uma ação X se eu não quero X? Eu quero Y. Então não faz sentido eu fazer X, certo? O seu estilo de vida não mudou, independente do seu saldo bancário. E eu também, pesquisando sobre a vida desse cara aqui, ele também morou, não sei se mora ainda, mas morou num trailer. O cara era CEO de uma empresa, tipo assim, bilionária, e o cara morava num trailer. Vai saber, claro, o trailer dele era super bom e tal, ar-condicionado, um trailer super bom, mas é um trailer, entendeu?
Por quê? Cara, ele não, de novo, não precisa, aquilo ali não faz sentido para ele gastar mais, ou ter mais do que aquilo ali, se aquilo ali atende ele bem, certo? Então é esse tipo de visão. Bom, agora eu vou tentar argumentar a favor aqui, porque eu acredito que é saudável esse estilo de vida, certo? Bom, do ponto de vista financeiro, é meio que óbvio, né? Então, você acaba, por matemática, você acaba gastando menos, né? Você consegue guardar mais, né? Basicamente, não tem muito o que falar, é pura matemática. Se você consumir menos, você gasta menos, você guarda mais, você investe mais, e você vai fazendo a roda girar. Você investe mais, daqui a pouco não investe em bens, sobra dinheiro para investir em viagens, em experiências, em cursos, em refeições bacanas, né? Que é aquilo que eu sempre digo, parar de consumir tanto em meios materiais e consumir em experiências, que é isso que realmente traz a satisfação ao longo do tempo, tá? Então é uma coisa meio que matemática. Gastou menos, consegue guardar mais, consegue investir melhor, consegue dar velocidade aí nesse ciclo, certo? Do ponto de vista de bem-estar, você tem menos estresse, que é aquilo que a gente falou também nos exemplos aqui, menos estresse, menos preocupação. Se eu tenho uma casa grande, eu vou ter que cercar essa casa, daqui a pouco eu tenho que me preocupar com segurança, botar câmera, o seguro da casa tem que ser um pouco mais caro, um pouco mais completo, eu vou ter que limpar essa casa, então ela vai me dar mais trabalho para limpar, vou ter que pagar alguém para limpar. A chance de dar problema em algum lugar da casa é maior, então vou ter que estar perdendo tempo, tem que cortar grama, tem que consertar o telhado, tem que trocar a lâmpada lá de fora. Isso aí são pequenas coisas que vão, não digo estressando, assim, acho que é muito pesado, mas vai te tirando, vai te trazer preocupações aí no teu dia, coisas que tu tem que te ocupar mais, né? E daqui a pouco, sei lá, se tu precisaria de uma casa tão grande assim, ou num apartamento tão refinado assim, vai ter que tomar cuidado, daqui a pouco tu tem filho, se o filho não vai encostar num negócio para quebrar e aí, sei lá, sabe? Então tu tem menos estresse, menos preocupação com os cuidados materiais, que é aquilo que eu estou falando, e você tem mais tempo livre para cuidar do que é importante. Então, é claro, se tu gasta menos tempo com A, tu tem mais tempo para B. Se tu gasta menos tempo com bens materiais, com essa preocupação, tu tem mais tempo para fazer aquilo que realmente é importante, daqui a pouco ficar mais tempo com a tua família, sair mais com teus amigos, cara, e por aí vai. Exemplos são inúmeros, certo? Do ponto de vista de produtividade, aí eu vou copiar aqui o Mark Zuckerberg, que faz muito sentido o que ele falou. Reduz a fadiga para tomar decisões. Então, a gente vai, ao longo dos meus podcasts, eu vou falar sobre produtividade. Se eu não me engano, acho que o próximo está previsto isso. E basicamente, uma das coisas que mais gasta a nossa energia mental, essa disposição e energia está ligada à produtividade, certo? Quanto mais energia eu gasto com pequenas coisas, com pequenas decisões, com mais decisões, menos produtividade eu tenho, certo? Então, quanto menos eu tiver de bens materiais para ficar cuidando, menos decisões tem que tomar. Então, cara, se o cara mora num trailer, quais são as decisões que ele pode tomar? Cara, uma, duas. Né? Que cor vai ser o trailer, sei lá. Não, acho que nem toma decisão nenhuma, só compra o trailer, vê ali mais ou menos o que... E no dia a dia também, né? Sei lá, mas bem menos coisa para decidir, vai ter que escolher. Se o cara não tem um carro, por exemplo, ele não precisa decidir onde é que ele vai abastecer, onde é que ele vai fazer o seguro, que tipo de carro vai comprar, como é que ele vai trocar de carro. Tem uma série de decisões que ele vai ter que tomar, né? Então, do ponto de vista de produtividade, libera essa energia, esse tempo para focar em coisas que dão resultado. Então, de novo, lá o Mark Zuckerberg, vamos pegar um exemplo de uma pessoa mais do nosso, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, né? Cara, se o cara tem um trabalho que se o cara é um microempresário, então o cara tem que focar no quê? Fazer o negócio dele crescer, em ter mais receita, ter mais vendas, olhar bem para a questão de gestão de custos, de estratégia, de mercado e tudo mais.
quanto menos outras decisões ele tiver que tomar, mais tempo ele vai ter, isso é matemática também, mais tempo ele vai ter para focar naquilo que é importante pro negócio dele, tá? Então daqui a pouco não vai ter ninguém ligando para ele, o teu carro aqui bateu não sei o que, tua casa aqui tá com, sei lá, deu um problema aqui na casa, vai ter que arrumar, enfim, aí o videogame, o computador aqui, não, quanto menos preocupações ele tiver que ter, mais ele consegue focar no trabalho dele, tá? Claro que eu estou falando aqui de excessos, né? Existe bens que a gente, é evidente, né? Isso é evidente que a gente tem que ter um mínimo de bens materiais, um certo conforto, enfim. O meu ponto é que é aquele a mais, aquilo que se torna supérfluo, que acaba tirando, às vezes, a nossa energia, o nosso foco. Beleza? E do ponto de vista econômico, eu me refiro ao nível macro, primeiro, consumismo, ele acaba, o excesso de consumo de bens materiais, naturalmente, ele vai deteriorar o meio ambiente, né, a parte de sustentabilidade vai ficar prejudicada. Existem diversos estudos, mas, por exemplo, se todo mundo consumisse como um americano consome, uma pessoa aqui, um norte-americano consome, já não teria recursos suficientes para prover isso, né? E o que me leva até uma certa teoria da conspiração, assim, se você me der um espaço para isso, se tem como a população pobre do mundo ter um ganho de renda. Porque se eles têm um ganho de renda, eles vão consumir mais, vão querer consumir mais naturalmente, e aí será que existirão bens suficientes, recursos naturais suficientes para prover toda essa demanda de consumo que está represada? Ou existem políticas globais daqui a pouco para frear um pouco esse aumento de renda? É um pouco teoria da conspiração aqui, que não é muito meu feitio, mas de certa forma a gente tem que pensar nessas coisas, tá? Então, do ponto de vista econômico, é a questão sustentável, né? Uma coisa que eu gosto de pensar também muito cara, estragou uma roupa, eu posso ir lá comprar outra e fomentar a questão, né, manter essa questão do consumismo e tal, ou eu posso, daqui a pouco, levar numa costureira. A costureira, geralmente, ela é uma pessoa que trabalha de forma local. Ela atende ali o bairro, a região, certo? Então, eu estou trocando o quê? Eu estou trocando um bem material, onde eu vou favorecer, daqui a pouco, uma grande marca, uma grande loja que não traz um impacto na minha comunidade, na minha região ali diretamente, certo? Eu vou ter que, com essa roupa que rasgou, eu vou ter que dar um destino para ela, então mais lixo eu vou produzir, ou salvo se eu for doar para alguém, né, e tudo bem, mas de qualquer forma eu vou estar, esse dinheiro que eu estou gastando nessa roupa vai passar lá para, daqui a pouco, até para uma marca importada, eu estou dando royalties lá para os Estados Unidos, entendeu? E cara, se eu pegar essa roupa e mandar ela consertar ela, eu vou estar dando dinheiro para costureira, serviços, estou fomentando ali o comércio local, e isso vai gerar que a renda fique naquele local onde eu moro, onde eu trabalho, enfim. Então, toda uma questão aí de consumo consciente e tudo mais, certo? Eu não vou entrar tão a fundo também, existe uma teoria, aquela que eu falei no início. O consumismo, ele gera crescimento econômico, né, porque faz a roda girar, porque não sei o quê. E existe uma outra linha de estudo que prega que não é bem assim, a questão de crescimento via produtividade, via investimentos, ela faz mais sentido. Não é tanto o escopo que eu gostaria de entrar aqui, então, mas só para saber que existem contrapontos em relação a se o consumismo é um crescimento bom para um país ou não, tá? De novo, a gente passou recentemente por isso, né? Agora, fazendo um flashback aqui, durante esse último período que o Brasil cresceu, foi muito baseado no crédito, no consumo. Lógico, parte desse consumo foi muito bom,
Muito bom. As pessoas tiveram acesso a coisas que elas nunca tinham tido antes. A gente está falando de coisas mínimas, né? Uma geladeira, um fogão, televisão, mais ou menos. Mas geladeira, fogão, eletrodomésticos em geral, isso é muito saudável, né? Melhora a vida da pessoa, de fato. Agora, de novo, é aquele excesso, aquela coisa de comprar uma geladeira hoje, ano que vem compra uma outra, e daí o fogão eu troco de novo, e a TV de novo, e de novo, tá? É isso que eu tô criticando aqui, tá? Enfim, bom, então vamos lá, como que a gente começa, assim, a estilo minimalista, né? Na verdade, assim, ó, eu trouxe aqui, eu vou dar algumas dicas bem bobinhas, assim, vão parecer, mas são coisas simples que às vezes já trazem algum reflexo, tá? Então, primeiramente, dá uma olhada no teu quarto, na tua casa. Começa pelo teu quarto, que geralmente é o mais, onde a gente tem mais controle. Dá uma olhada, que esse é um exercício que eu faço, ou tento fazer todo ano, no mínimo, né? Dá uma olhada naquilo que tu não usa. E eu vou chutar assim, ó, bem por baixo. Vou dar um chute aqui. Que 80% das coisas que você tem, você não usa. Estou chutando baixo, tá? 80% das coisas que você tem, você não usa. O que acontece? A pessoa guarda lá. Beleza. Isso aqui um dia, se o sol nascer quadrado e cair um meteoro e não sei mais o que, eu vou usar. Tipo, uma coisa muito improvável de acontecer. Né? E vai guardando. E guarda. E vai acumulando. Daqui a pouco não lembra que tem e compra de novo. Isso acontece também normal. Então, assim, dá uma olhada, ver aquilo que você não usou no último ano, por exemplo. Porque a chance que, se você não usou no último ano, a chance de você vir a usar no próximo ano é praticamente zero. Tá? O que você não usou no último ano, por que você vai usar no próximo? Não faz nenhum sentido. Tá? Então começa a eliminar. Então começa com roupa, coisa velha, sei lá. Tá? Sapato, sei lá. Coisas que você não usa e doe, né? Você pode tanto... você pode vender, né, tranquilamente. Até uma das dicas que eu dou para quando a pessoa está endividada e tal, né? Tá precisando quitar algumas dívidas. Cara, se você tem ativos, você tem bens materiais que tem algum valor. Alguma coisa não vai ter, mas geralmente tem. Tu vai sei lá, ou troca, né? Pô, preciso de tal coisa, eu vou comprar, não. Vou olhar o que eu tenho, daqui a pouco eu troco. Pego uma mala de roupa lá que eu não uso mais, vou lá e troco pelo aquilo que eu preciso comprar. O escambo, vamos dizer assim, existe o escambo moderno, que funciona, que você troca seus bens com outros bens, para quem está precisando, e por aí vai, e faz muito sentido, tá? Eu não sou muito, eu não costumo, não que eu não gosto, mas eu não costumo trocar, eu pego e dou. Eu vou lá, junto que eu não uso, e dou, tá? E por aí vai, né, cara, o que tem de tralha. Sai do quarto, vai na cozinha. Cara, na cozinha, meu Deus do céu. O que tem de coisa que não se usa e que assim, um dia, esse aqui eu ganhei de presente do fulano, eu só vou usar quando, sei lá, quando meu cachorro falar, porque só falta isso, né? Então, coisas que não se usa e vão guardando ali, vão acumulando. Coloquei também aqui, ó. Comece a analisar o tempo e dinheiro que é perdido em comprar, manter e escolher bens materiais. Isso é uma técnica que eu uso quando eu estou em dúvida se eu compro uma coisa ou não. Eu penso assim, cara, beleza, estou com dúvida que se eu compro esse armário aqui, não sei, um armário aqui. Se eu renovo esse armário, eu penso. Ou melhor, o armário não é bom exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma televisão, por exemplo. Tá? Então, no meu caso, minha televisão comprei em 2010, já faz 10 anos. Tá? Vai comprar, vou comprar, não vou comprar. Daí o que eu analiso? Cara, quanto tempo eu passo vendo TV? No meu caso ali, 2 horas por semana é muito. Então, só pra ver documentário, ou filme, ou coisa parecida. Então, cara, quando é que custa uma TV nova? R$2.000 a TV nova. Cara, R$2.000 para 2 horas por semana, pensa assim, não compensa. Se fosse algo que eu
usasse bastante, que nem computador. Bom, computador eu uso todo dia, direto. Isso aí daqui a pouco vale a pena eu investir. O custo-benefício compensa. Né? Aí eu não tô sendo consumista, eu tô comprando aquilo que é necessário, aquilo que eu uso, aquilo que tem um uso regular e que faz sentido. A televisão que eu vou pagar caro para usar 2 horas por semana, aí já acho que não faz sentido, certo? É questão de não precisar. Então eu sempre analiso isso. Cara, quanto tempo eu vou usar? Mesma coisa em um eletrodoméstico, por exemplo. Mas isso aqui, cara, vou usar quando? Vou usar uma vez. Uma estufa, vai usar no inverno 3 meses. Tá, mas vale, não vale? Esse tipo de análise tem que fazer, tá? Aí coloquei aqui por último umas dicas bem simples, mas bem simples mesmo. Usar sempre o mesmo modelo de roupa, tá? Igual a menos tempo para escolher. Então, eu gostava assim, o pessoal às vezes não gostava, mas eu gostava de usar uniforme. Porque, cara, tu abre a gaveta, aquilo ali deu. A tua escolha foi nem escolheu, 1 segundo para escolher. Então, enquanto tu não trabalha quando tem que pensar a roupa que tu vai colocar, tu já começa o dia, putz, qual é a roupa que eu vou colocar? Essa aqui não tá boa, essa tá amassada, essa tá não sei o que, essa cor não combina com essa aqui. Aquela lá, tu já perdeu uns 5 minutos ali só escolhendo roupa. E daí, essa aqui que eu uso todo dia, e aí o pessoal vai perceber e eu não quero que o pessoal perceba. Aí vai lá e compra uma roupa nova, aquela outra rasgou, não sei o que. Então o que acontece? Recentemente lá falar comprar umas... para eu comprar roupa é difícil, tá? Até porque não costumo ir, mas quando eu vou assim, cara, qual é a cor que eu gosto? Eu gosto de preto, gosto dessa cor aqui. Então eu compro 3 camisas pretas, certo? Porque eu não tenho como escolher, só tenho aquela camisa preta e ela me atende e tal, e aí por aí vai. Dicas bobas assim, mas que acho que faz sentido, né? Pra gente começar a pensar nisso. Cara, outra que eu botei aqui, ó, poucos utensílios de cozinha. Porque tu gasta menos tempo lavando. Isso é meio óbvio. Se tu tem um monte de garfo e faca e copo e prato, o que tu faz? Tu suja e tu pensa, não vou limpar porque depois pego outro. Ou tu vai na cozinha de novo, não vou lavar, vou pegar outro. Aí tu vai acumulando, depois aquilo é tempo que tu tem que perder lavando aquela louça. Né? Se tu tivesse só um prato, um garfo, enfim, um copo, não só um, mas tivesse menos, talvez tu já pegava, já lavava rapidinho ali e tal, já estava pronto e não tem muita escolha, certo? Coloquei, né, menos coisas, isso que é interessante, menos coisas igual menos espaço necessário. Você pode ter, quanto mais espaço você tiver disponível, livre na tua casa, por exemplo. Então, eu sou um que sempre gostei de cara, mínimo possível que tem em casa, decoração minimalista mesmo. Então, assim, cara, quanto menos eu tenho, menos espaço eu preciso. Logo, o meu imóvel que eu vou precisar vai ser menor, tá? Então, o imóvel, a gente sabe que 1 metro quadrado, o imóvel é caro, muito caro. Tanto para alugar como para comprar. Então, se eu tenho menos móveis ou móveis menores, eu consigo morar num lugar menor e que vai me atender, é o caso dos trailers. Os caras são milionários, bilionários. O cara mora num trailer, entendeu? Enfim, é difícil até de comentar isso aí, porque gostaria de entrevistar o cara assim melhor, né, mas é interessante, tá? Então, basicamente, era isso sobre minimalismo. Não sei se você já tinha ouvido falar desse termo, fazer o contraponto com o consumismo. Então, assim, é um estilo de vida, tá? É algo que você pode começar assim, a trabalhar, principalmente se você é daquelas pessoas que tem assim, uma certa, não de compulsão, assim, mas aquele gostinho a mais assim, por comprar e bastante. Aí comprar, e aí compra de novo, e o sapato não deu um risquinho, já compra outro e tal. Tem essa sistemática que tem esse comportamento. Eu acho que é importante começar a dar alguns passos aí em direção oposta, né? De consumir menos, não só para guardar mais dinheiro, tá? Como também já para liberar mais energia, mais foco naquilo que você precisa, que é daqui a pouco melhorar a sua renda, né, focar na sua carreira, trazer mais resultados financeiros para a sua vida, tá? Então, minimalismo foi aí a apresentação, foi o podcast de hoje falando em finanças. Espero que tenha gostado e, óbvio, se ficar alguma dúvida,
e principalmente a crítica também é importante, porque quando a gente fala de conceitos, né, minimalista, daqui a pouco vai ter a pessoa que, não, mas eu sou contra o minimalismo porque tal, argumenta e tranquilo, se for um bom argumento, a gente, vamos dizer assim, pode não concordar, né, mas se for argumento bom, até é legal pra gente conhecer. Bacana? Então, valeu, muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu!